Fala BH. Fala BH. Fala BH. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar das notícias que aconteceu e que está acontecendo no nosso dia a dia. Hoje a gente vai voltar a falar de uma situação meia complicada que vem acontecendo no nosso município. Foi gerado um subsídio para as empresas, onde que vocês vão ver eu terminando de falar, mas eu venho falar aqui da minha indignação com algumas empresas do transporte coletivo, que vem descumprindo as normativas do contrato, que vem faltando com respeito com o trabalhador, que pega esse ônibus todo dia. Eu venho falar do fato triste que aconteceu hoje de manhã na linha 83P, aonde que a empresa Viação Torres cumpriu mais uma vez com a normativa do contrato, colocando veículos que não são compatíveis com a linha, rodando, veículos que não poderiam estar ali naquele local rodando. Então é muito triste você ver essa situação. Você ver que você, como cidadão pagador de imposto, você tem de cumprir com as suas obrigações, e se você fugir daquela situação, muitas das vezes você sofre sanções e punições graves. E as empresas de transporte público em Belo Horizonte vêm cometendo vários crimes contra a população e nada é feito. Estamos vendo que várias matérias estão sendo feitas pelos órgãos de imprensa mostrando as dificuldades que o sistema está tendo, os pontos lotados, os descumprimentos das empresas. Mas isso não vem ao caso agora. A gente vem falar num final de semana, num domingo, a falta de respeito e a falta de empatia com aqueles trabalhadores que saem da sua casa cedo para ir trabalhar. É muito injusto o que está acontecendo no sistema. É muito desleal o que algumas empresas do transporte público em Belo Horizonte vêm fazendo com a população. Foi feito um acordo entre vocês e as partes que ia ser cumprida todas as normativas do contrato, que as empresas não estavam cumprindo as normativas do contrato por falta de dinheiro e por dificuldades financeiras. Aí vocês recebem um absurdo de 90 milhões, onde que a população vai pagar 2 vezes, porque ela já paga a tarifa de um transporte ruim, de um transporte precário que vocês oferecem. E aí vocês têm coragem de agir mais uma vez covardemente. Até quando que vocês vão ficar agindo dessa forma com a população? E até quando que vocês vão continuar tratando a população dessa forma? Se hoje vocês têm o patrimônio que vocês têm, vocês devem a essa população, vocês devem o respeito a essa população, a esses trabalhadores que pegam o ônibus todo dia, eles que fizeram os seus impérios crescerem e vocês serem o que vocês são hoje, poder andar no seu carro importado, poder ter uma condição financeira boa, graças a esses usuários que andam todo dia no transporte coletivo. Então eu acho mais justo e mais digno vocês respeitar esse trabalhador. Vocês darem a esse trabalhador o atendimento que é digno para ele. Olá, gente, tudo bem? Vamos ler a matéria aqui para vocês entenderem. Prefeito Fuad sanciona o subsídio do transporte público em BH. Segundo Vale, na segunda-feira, as medidas. Foi aprovado dia 1/7/2022, às 14h29. O que a gente quer falar com esse vídeo aqui? Foi gerado 90 milhões para as empresas de transporte coletivo para elas melhorarem o seu sistema de transporte, melhorar a qualidade do seu serviço, mas na maioria dos municípios e estados existe o chamado quadro de horário de férias,
aonde que as empresas reduzem a sua frota e faz um trabalho com menores veículos em horário de poucas demandas. Mas o que eu venho falar desse subsídio? Foi dado 90 milhões para essas empresas do transporte público em Belo Horizonte, aonde que algumas empresas vêm descumprindo as normativas do contrato. As normativas do contrato, como eu vi hoje no período da manhã, recebi uma mensagem, às 6h09 da manhã, a Aviação Torres tinha colocado um veículo que não é compatível com a linha para rodar. Então, o que eu quero falar? Será que 90 milhões foi pouco para vocês, senhores empresários, que os senhores ainda não conseguiu readequar a frota dos senhores, colocar os ônibus, pelo menos no domingo e feriados, compatíveis com as linhas? Isso é uma vergonha, senhores empresários. Os senhores já vêm descumprindo o contrato há muito tempo e nada é falado por essa situação. E isso causa um desgaste muito grande na vida do motorista. Então quer dizer que essas medidas aqui vão ser válidas só para os ônibus convencionais? Quer dizer que os BRTs não têm de cumprir com as suas obrigações no final de semana? A reclamação foi feita e vamos continuar vigiando vocês para que vocês não continuem fazendo esses atos ilícitos que os senhores vêm cometendo com a população de Belo Horizonte. 90 milhões não é pouco dinheiro, senhores empresários. É um bom dinheiro e eu acho que os senhores devem cumprir o contrato de mobilidade. Os senhores devem cumprir o que os senhores prometeram. Se os senhores não tivessem condição, os senhores pediam para sair. É igual treinamento tropa de elite. Fica a dica aí, gente. Vamos denunciar e não vamos deixar essa situação continuar. Olá. Justiça decide que motorista não pode acumular função de cobrador em linhas que operam a Grande BH. O consórcio Esmeralda e o consórcio Neves, que atua em Belo Horizonte, vou abaixar aqui para vocês verem, que é o grupo Saritu, e essa notícia saiu dia 12/8/2021, e até hoje ela não foi colocada em prática. E até hoje o STJ, a Justiça, não deu nenhuma resposta positiva para aqueles trabalhadores do transporte coletivo daquela região. Então é muito complicado entender a justiça do nosso país. Sai uma decisão, mas as empresas recorrem até a última instância para não cumprir com as suas obrigações. Então é muito triste você ver uma situação dessa e ninguém aí, olha aí para vocês verem, ninguém fala nada. Ninguém tem coragem de se pronunciar em prol do motorista, que cada dia que passa vem adoecendo pelo acúmulo de função. E aquele acidente que aconteceu lá no bairro em Contagem é um desses motivos, é o acúmulo de função, o estresse que o trabalhador passa no seu dia a dia, que gera muitas das vezes acidente com pessoas que não têm nada a ver. Então a população se torna vítima dos problemas que são causados pelas próprias empresas de transporte coletivo, pelas suas ganâncias, pela sua ganância. Então é muito complicado hoje o que o motorista do transporte coletivo vive. Essa matéria é dia 12/8/2021 e até hoje isso não aconteceu. Será por quê? Será quem está sendo beneficiado nessa história? Será quem está sendo bem remunerado nessa história? Será que alguém está levando alguma coisa para estar sempre fazendo isso? Será que alguém está ganhando um dinheiro a mais? Não sabemos, só sabemos que é triste o que está acontecendo hoje no transporte coletivo da região metropolitana.
E vamos falar de mais uma situação, né? E vocês vêm cometendo um crime contra a cidade, um delito que é muito grave, que a gente não vê nenhum órgão agir por essas situações que os senhores vêm fazendo no transporte coletivo, que é a retirada do cobrador, aonde que os senhores vêm descumprindo uma lei e nada é feito. Todos se calam e se acovardam pelo que os senhores vêm fazendo. No contrato, lá na Lei 10.824, deixa bem claro, ou 10.826, fugiu da minha memória aqui, que ela mudou, era 8.224, deixa bem claro que é só nas linhas troncais que poderiam rodar sem o cobrador. Mas os senhores agem contra a população covardemente. Os senhores agem sorrateiramente contra a população, colocando esses veículos para rodarem sem os devidos agentes de bordo. E cadê os órgãos competentes? Cadê? E os senhores foram beneficiados mais uma vez. Os senhores receberam muito dinheiro com esse subsídio e não pagaram as suas dívidas com a prefeitura. Muitos dos senhores estão com as empresas com dívidas ativas por não cumprir as normativas do contrato, que o contrato deixa bem claro que necessita de um motorista e de um agente de bordo, só nas linhas troncais que não necessita desse operador para auxiliar o motorista na sua viagem. E os senhores vêm descumprindo isso e ninguém fala nada, Ministério Público não se manifesta, Câmara Municipal se cala, prefeito se acovarda mais uma vez. E é gerado um absurdo para os senhores ganharem e os senhores não melhorar o sistema. Será até quando que a população vai continuar passando por isso? Eu acho isso uma falta de respeito com o trabalhador. Então, fica aqui minha indignação, fica aqui a minha revolta com a situação do transporte, que eu acho que vídeo, reportagem não resolve o problema da população. Vocês do órgão de imprensa têm de cobrar uma audiência pública aonde que os poderes públicos possam fazer alguma coisa a mais para essa população de bem, para esse tanto de trabalhador que sofre todos os dias, que passa dificuldade para ir para o seu trabalho. Gente, eu não vou me delongar muito, mas eu peço a todos vocês que curtam o canal, que nos ajudem no crescimento do canal, que nos ajudem a trazer mais informações, que nos ajude a ajudar a população de bem a ter um transporte digno. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Eu peço que todos curtam o canal, ajuda a gente na divulgação, manda para um amigo, manda para o outro, tá bom? Muito obrigado a todos. Fala BH. Fala BH. Fala BH.